Li, como resolver uma questão de gramática, sendo que eu manjo vários nadas de gramática? Oi, tudo bem? Eu sou a Li do canal Passei Sem Cursinho e hoje eu vim te ajudar nisso. Eu trouxe uma questão de gramática do vestibulinho da ETEC do primeiro semestre de 2016 e eu vim resolver com você. É uma questão de pura gramática, mas relaxa que se você não manja de gramática, você vai conseguir resolver com as dicas que eu vou te dar nesse vídeo de hoje. Então eu vou colocar a questão na tela porque eu falo um pouquinho rápido e você anota, tira print, faz o que for para você acompanhar junto comigo, tá bom? Então agora, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Bom, a questão diz o seguinte: leia um trecho do conto O Mato-a-Pau, de Monteiro Lobato, em que o narrador, em visita pela primeira vez à Serra do Palmital, pede ao capataz da fazenda que lhe explique o que é mata-pau. Onde? Perguntei tonto. Aquele fiapinho de planta, ali no gancho daquele cedro, continuou Cicerone, apontando uma parasita mesquinha grudada na forquilha de um galho, com 2 filamentos escorridos para o solo. Começa assimzinho, bota para baixo esse fio de barbante na tensão de pegar a terra. E vai indo, sempre naquilo, nem para mais nem para menos, até que o fio alcança o chão. E vai, então o fio vira raiz e pega a beber substância da terra. A parasita cria fôlego e cresce que nem baúba. O barbantinho engrossa todo dia, passa cordel, passa a corda, passa pau de caibro e acaba virando tronco de árvore e matando a mãe. Como este aqui, concluiu, dando com o cabo do relho no mata-pau. Logo abaixo do texto tem um pequeno vocabulário que é muito importante que você preste atenção em questões de vestibulares e vestibulinhos, porque isso pode te ajudar muito a resolver alguma questão, tá bom? Não é bem o caso dessa aqui, mas é importante ler. Então no vocabulário diz o seguinte: tensão igual intenção. Relho igual chicote de couro torcido com cabo de madeira. Cicerone é a pessoa que mostra ou explica a visitantes ou a turistas os aspectos importantes ou curiosos de um determinado lugar. Bom, agora que nós já lemos o texto da questão, é muito importante que você preste atenção em algumas coisas que eu vou te falar agora, para que você consiga responder uma questão sem dominar muito bem o conteúdo. Então a primeira delas é você identificar aqui algumas palavras importantes. Então, palavras que você não sabe o significado, você circula, tá bom? Ou sublinha. Nesse caso não precisa porque tem um vocabulário aqui embaixo. Então vamos para o próximo passo, que é você ler a pergunta em si. Geralmente, você pode ler a pergunta em si primeiro e depois o texto. Mas neste caso, o texto é muito importante para responder a pergunta. Portanto, a gente tem que ler o texto primeiro, tá bom? Mas quando não tem, por exemplo, leia um trecho e afins, tem só um textinho ali e tem uma pergunta, você pode já ler primeiro a pergunta, porque talvez nem precise do texto. Mas nesse caso precisa. Então agora vamos para a pergunta finalmente. É correto afirmar que na fala do capataz predominam a linguagem? Bom, antes de ir para as alternativas, identifica aqui qual é a fala do capataz. Nesse caso, a fala do capataz é a segunda fala. A primeira, né, que é o onde, é a do narrador que foi perguntar para ele onde que estava o tal do mata-pau. Então a segunda fala é a do capataz. E agora você vai ter que identificar a linguagem para você responder as alternativas. Então vamos ler alternativas para saber se a gente pode eliminar alguma, tá bom? Então a alternativa A fala o seguinte: é informal e com expressões adverbiais / locuções adverbiais de afirmação. Alternativa B, informal com expressões adverbiais ou locuções adverbiais de lugar. C, informal e expressões adverbiais ou locuções adverbiais de causa. D, científica ou técnica com expressões adverbiais de lugar. E E, científica ou técnica com expressões adverbiais de tempo. Ótimo! Talvez você não saiba o que é expressão adverbial ou locução adverbial, que essa é a gramática em si, além, é claro, de saber qual é o tipo de linguagem. Mas você não precisa manjar muito disso para responder a questão, porque se a pergunta do narrador foi onde, obviamente o capataz vai te falar de lugar, né? Ele não vai te falar de tempo, nem de causa, nem de afirmação. Ele vai te falar de lugar. E se a gente ler o texto novamente, a gente percebe que ele usa ali, aquele fiapinho de planta, ali no gancho daquele cedro, sabe? É como se ele estivesse apontando para alguma coisa, mostrando mesmo que está em algum lugar. Então a gente vai ter nesse texto expressões adverbiais ou locuções adverbiais de lugar. Portanto, a gente já exclui as alternativas que nos trazem expressões adverbiais que não sejam de lugar. Então a gente vai excluir a A, porque a A fala de locuções adverbiais de afirmação. A gente exclui também a C, que fala de causa, e exclui também a E, que fala de tempo. E só nos sobra a B e a D. A
A alternativa B nos fala que é informal, com expressões adverbiais ou locuções adverbiais de lugar. E a D nos fala que é científica ou técnica, com expressões adverbiais de lugar. Bom, você não precisa saber como é um texto técnico, um artigo científico, enfim, mas é perceptível que esse texto aqui, ele é informal, porque olha isso, ele fala aquele fiapinho de planta. Você fala assim com seus amigos, seus pais e afins. Você não fala assim num texto completamente formal. Você escreveria um artigo desse jeito? Não escreveria. Então você nem precisa entender perfeitamente como que é o tipo de linguagem de um artigo científico ou de um texto técnico. Você só precisa saber que esse texto aqui, ele é claramente muito informal. Até porque eles estão numa fazenda. Ninguém conversa numa fazenda falando com linguagem super formal, não é mesmo? Então, obviamente, a gente vai descartar a alternativa D e só vai sobrar a alternativa B, que é a que diz o seguinte: informal com expressões adverbiais ou locuções adverbiais de lugar. Portanto, a alternativa certa é a alternativa B e você não precisou saber muita coisa de gramática para responder essa questão, né? A gente foi mais pela dedução mesmo e por conhecimentos prévios. E você pode fazer isso com muitas outras questões de outras provas. Bom, então basicamente era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, que isso ajuda bastante na divulgação e me mostra que você gosta de vídeos assim, para eu fazer mais vídeos do tipo. E se você não conhecia o canal ainda, se inscreve rapidinho, clicando no botão vermelho que fica aqui embaixo, porque toda semana tem vídeo novo sobre vestibulinho, vestibulares, estudos e afins. Então é isso, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!